Enterrado o bebê de 8 meses que morreu em creche particular de Americana. Família denuncia negligência. Polícia investiga o caso. Em Campinas, Polícia Militar encontra depósito de peças de carros roubados. 2 homens foram presos. Em uma reportagem especial, a rotina da seleção feminina de futebol, hospedada em Itu. As meninas treinam duro para tentar trazer a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Foi enterrado hoje em Americana o corpo do bebê de 8 meses que morreu ontem depois de passar mal em uma creche particular da cidade. O menino foi colocado para dormir após tomar mamadeira, mas começou a ficar roxo e desacordado. Sem conseguir reanimá-lo, ele foi levado pela direção da escola ao hospital com quadro de parada respiratória e não resistiu. A família registrou um boletim de ocorrência por morte suspeita. Durante toda a manhã, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao pequeno João Pedro. O garoto de 8 meses morreu ontem no início da tarde, depois de mamar e ser colocado para dormir nesta escolinha onde ficava meio período, enquanto a mãe trabalhava. Emocionada, a tia do menino conversou com a nossa equipe e contou detalhes do ocorrido. A minha irmã, ela foi chamada, falaram que era para ela ir para o hospital, e a médica disse que a enfermeira da escola passou a informação de que foi tentar acordá-lo e que viu que ele estava roxinho. E aí tentou fazer massagem cardíaca e aí saiu leite pela boca e pelo nariz, mas que ele não acordou. João Pedro começou a frequentar a escola há cerca de 1 mês. O fato de enfermeiras cuidarem dos bebês e de ter a possibilidade de acompanhar o filho pela internet, no berçário online, que era disponibilizado no site da unidade, pesaram na escolha. Mesmo assim, não foi uma decisão fácil, já que a mãe não pretendia voltar ao mercado de trabalho para cuidar do filho. Ela já tinha rescindido o contrato, só que aí eles vieram à procura e pediram pelo menos meio período. A escola funcionou normalmente nesta terça-feira. Um cartaz foi colocado na porta, lamentando a morte de João Pedro, informando que houve o esforço de funcionários para tentar salvar a criança. A diretora da escola, Clélia Colette Sega, não quis dar entrevista, mas contou a versão da escola em uma gravação de áudio. A criança João Pedro foi amamentada por volta das 9 horas, no colo, como todas as crianças. Depois de amamentada, essa criança arrotou e põe ela para dormir. Ao acordar, a berçarista viu que a criança estava desacordada, um pouco de leite na boca. O que a gente supõe é que tenha havido um refluxo. A criança deve ter regurgitado e ela engoliu, aspirou. A proprietária afirmou ainda que fez todos os procedimentos de reanimação possíveis ainda na escola. A hora que percebemos, imediatamente, viramos de ponta cabeça, fizemos uma movimentação e levamos para o hospital. A família registrou na delegacia um boletim de ocorrência por morte suspeita. As imagens das câmeras instaladas no berçário devem ajudar na investigação do caso. A nossa intenção é evitar que isso se repita. Policiais militares descobriram um depósito de peças roubadas hoje à tarde no Jardim Nova Europa. 2 homens foram presos. No local, os PMs localizaram um veículo totalmente desmanchado. Um homem foi detido por receptação. Durante a averiguação, outro depósito na Avenida Ângelo Simões também foi localizado e mais peças encontradas. Os produtos seriam vendidos na internet. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial. Professores da rede estadual reclamam da falta de peritos especializados em algumas doenças. A acusação é que, em determinados casos, os laudos são negados para diminuir a quantidade de afastamentos. Em outros, docentes têm que ir até outras cidades para conseguir tratamento. Edson é professor da rede estadual em Campinas. No começo de 2014, sentiu fortes dores nas costas. Em março deste ano, recebeu o diagnóstico de hérnia de disco. E para conseguir fazer a perícia, teve que ir até Sorocaba. A perícia estava marcada para 1h da tarde. Eu cheguei em Sorocaba, localizei o local onde eu teria que fazer a perícia. Almocei e voltei para fazer a perícia. Cheguei lá meia hora antes do horário previsto, que era 1h da tarde. Cheguei 12h30.
o perito atrasou e eu passei pela perícia às 3h30 da tarde. Assim como Edson, dezenas de professores de Campinas que precisam fazer perícia passam pela mesma situação. Na cidade tem peritos de algumas especialidades, mas que não atendem todas as doenças. Assim, os educadores têm que ir para outros municípios, como Sorocaba, ou até mais longe. Desconforto, né, de ter que sair da cidade dele e ter que gastar, né, todos os gastos são custeados por ele mesmo, são cidades às vezes longe, e ele tem que arcar com essas despesas, né, por não ter o atendimento da sua perícia no município em que ele está alocado. A falta de peritos entrou na pauta de pedidos para o governo estadual. Os professores da rede estão em greve há 68 dias. Entre as questões está também um aumento de 50% na negação de afastamento. Até o ano passado, 30% do quadro de professores estaduais conseguiam licença médica. Em 2015, esse número passou para 15%. A maior parte dos afastamentos é por estresse, problema na voz e depressão. Mas, de acordo com o diretor do sindicato, a redução não foi porque menos profissionais ficaram doentes. Questão de política pública, né, do educacional, do governo do estado de São Paulo, uma questão de investimento também, uma questão de prioridade também na saúde dos professores. As reclamações não param por aí. Edson está afastado por 60 dias para fazer fisioterapia. Se dependesse do estado, só conseguiria fazer as sessões daqui cerca de 6 meses. E a cidade mais perto indicada pelo convênio dos professores é Limeira, a mais de 50 quilômetros de Campinas. Com tantas dificuldades, ele preferiu mexer no bolso para fazer o tratamento. A gente tem gasto com passagem, se for de carro, com combustível, com pedágio. Então, assim, é a situação que a gente se encontra para poder tratar da saúde no estado de São Paulo. Um absurdo, né? Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação do Estado. Lá fomos informados que o problema específico do professor citado na reportagem sobre o tratamento é de responsabilidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que é o IANSP. Já o IANSP disse que não teria tempo de responder aos nossos questionamentos hoje. E a seguir aqui no Band Cidade, população cresce em Campinas na contramão da tendência do estado.